E o número de multas por estacionamento irregular em Juiz de Fora aumentou quase 50% em relação ao ano passado. O motivo pode ser o aumento na quantidade de veículos, segundo a Polícia Militar. O aumento da quantidade de carros na cidade faz as vagas de estacionamento nas vias públicas serem cada vez mais disputadas, principalmente as que são gratuitas. Com a expansão da área azul, nós percebemos que muitos condutores têm buscado outras áreas de estacionamento não rotativo para estacionar seus veículos. E com isso, para evitar pagar R$2, R$4 aí pelo estacionamento, muitas pessoas têm colocado o veículo em locais proibidos. Então o condutor tem que pensar na segurança do trânsito e também estacionar nesses locais, ele está sujeito a multas aí de pelo menos R$80, que fica muito mais caro do que o estacionamento rotativo. O mau comportamento, a má conduta dos motoristas de posse do seu veículo, né? Eles querem apenas estacionar no local mais próximo para atendimento da sua necessidade, sem se importar com a legislação ou com a regulamentação ali implantada pela Secretaria. Então é mau comportamento, aumento de veículos, né? A frota no município também aumenta bastante e isso contribui para que haja um aumento também nessa infração de estacionamento irregular. Desde o começo deste ano, mais de 8.000 pessoas foram autuadas por estacionar de maneira irregular. Cenas como esta justificam o aumento desse tipo de infração. A dificuldade da fiscalização constante impede que uma quantidade maior de imprudências sejam registradas. Ela tem que ser feita com o agente da autoridade de trânsito, flagrando a infração no local que ela está sendo cometida. E a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem durante 24 horas por dia, fiscalizando todas as vias da cidade. Mas apesar disso, o estacionamento irregular aparece este ano no segundo lugar do ranking de infrações de trânsito mais cometidas em Juiz de Fora. No caso dela estar posicionada no segundo lugar do ranking de infrações do município, diz respeito também ao aumento da frota, à intensificação da fiscalização, ao atendimento das demandas, né? E ela só perde para as infrações registradas pelos radares. Isso porque o radar ele registra as infrações de forma permanente, ele trabalha 24 horas por dia no ponto em que ele está implantado. Essa prática é perigosa e ocasiona diversos transtornos. Causa um certo risco à fluidez do trânsito, à possibilidade de acidentes, uma vez que aquele local que foi considerado proibido pela engenharia de tráfego tem algum motivo, questão de visibilidade para motoristas, para pedestres, uma questão de fluidez do trânsito, e a partir do momento que o condutor estaciona ali, ele está bloqueando esse estudo. Então ele está colocando em risco outras pessoas, uma possibilidade até mesmo de acidentes graves. A penalidade para esse tipo de infração é variada. Vão desde a notificação de trânsito, infrações de natureza média ou grave, conforme o caso, podendo inclusive o veículo ser removido para o guincho credenciado. São 3 pontos a 5 pontos que o condutor pode perder na sua carteira nacional de habilitação e o valor da multa é de R$ 51 a R$ 127. Algumas pessoas não utilizam de maneira correta o pisca-alerta. É muito comum que as pessoas que queiram fazer uso de um estacionamento de forma irregular liguem um alerta para indicar que ele está em situação de estacionamento rápido, breve, de curta duração. Mas essa prática só pode ser usada de forma regular nas áreas regulamentadas pela sinalização para esse fim. Em local proibido não adianta o condutor ligar o pisca-alerta, que ele vai estar cometendo a infração mesmo assim e sujeito às penalidades previstas no Código. Quando estacionado em local que permite o uso do pisca-alerta, esse recurso não deve ser esquecido. Essa é uma área indicada pela regulamentação para o estacionamento de veículos por curta duração, pelo tempo determinado na regulamentação, que é de 10 minutos, mas ele precisa estar com o pisca-alerta aceso. O primeiro veículo está com o pisca-alerta desligado e por isso ele está numa condição de infração de trânsito. O veículo de trás não está correto, usando do pisca-alerta aceso, indicando que ele está utilizando da vaga por curta duração, por tempo de curta duração. A reserva de vaga é uma prática ilegal, pois a rua é pública. É pouco comum, mas ainda acontece algumas pessoas que reservam vagas com cones, cavaletes ou outros objetos. Isso é uma medida errada e equivocada, porque o estacionamento ele é público e rotativo. Existe a fiscalização do município pelo Código de Posturas contra essa conduta.